Animações de alta qualidade. Várias vezes eu já comentei por aqui algumas das piores animações já criadas e que ainda hoje circulam pela internet, quando na verdade elas deveriam ter sido banidas há muito tempo. Já falei de alguns clássicos brasileiros, como Ratatouille e outras produções da Vídeo Brinquedo, mas eu queria fazer agora um compilado de todas essas animações ruins e horrorosas já feitas no Brasil, porque recentemente eu tava no IMDb, aquele site de avaliação de filmes, e pra minha surpresa, na categoria de piores animações, o top 5 do negócio eram animações brasileiras. Pra quem achou que o Brasil não estava no topo de nada, achou errado, porque no ranking dos piores, o nosso país está ocupando as 5 primeiras posições. Então nesse vídeo eu vou dar uma breve passada nesses clássicos da Vídeo Brinquedo, mas também quero falar de algumas animações que foram lançadas por aqui e que são assim, estranhas, não necessariamente são ruins, mas te fazem refletir sobre o sentido da vida. Bom, agora vamos lá então conhecer os clássicos da animação brasileira de qualidade duvidosa, começando por um filme que eu acho que ninguém conhecia, ninguém com menos de 80 anos deve conhecer esse filme, eu acho que nem quem tem 80 anos deve conhecer também. Eu mesmo só vim descobrir esse clássico depois de ir nas camadas mais profundas da internet, é lá onde eu habito. E estamos falando aqui de Os Trapalhões no Rabo do Cometa. E eu não tô inventando nada. Esse surto coletivo realmente existe e tem exatamente esse nome. Os Trapalhões no Rabo do Cometa. Daí tem aqui na capa os personagens em cima de um cometa. Eles estão em cima do rabo do cometa. Dá pra ver também um bruxo soltando alguns raios. Tem um dinossauro e um cavalo feito de barril. Provavelmente faz alguma ligação aí com o cavalo de Troia. Mas não dá pra entender muito bem em que contexto eles conseguem unir todas essas coisas aleatórias e sem sentido. Qual que é o enredo desse filme? Qual que é a história desse filme? Bom, esse filme tem incríveis 81 minutos e foi lançado em 1986 e foi baseado na série de humor Os Trapalhões, onde apareceu alguns personagens tipo Didi, Dedé e outros caras fazendo coisas que eram engraçadas na época, mas que hoje em dia só são vergonhosas, extremamente vergonhosas. Talvez o seu pai, a sua mãe ou o seu avô conheça esse programa de humor. Na verdade, esse filme é uma continuação de um outro filme, Os Trapalhões no Reino da Fantasia, que foi feito pelo estúdio do Maurício de Souza, o mesmo criador da Turma da Mônica. E os dois filmes tinham um elenco assim pra lá de surreais. Eles tinham um incrível elenco de Didi fazendo o personagem e a voz do Didi, Mussum fazendo o personagem e a voz do Mussum, Dedé fazendo o personagem e a voz do Dedé, Zacarias fazendo o personagem e a voz do Zacarias, e o Maurício de Souza fazendo ele mesmo, ou seja, ele nem dublou nem atuou, ele foi apenas ele mesmo, e José Vasconcelos fazendo incrivelmente, surpreendentemente, a voz do bruxo. É um filme onde basicamente as pessoas fizeram elas mesmas. É tipo o Adam Sandler fazendo o filme, onde todo filme que ele faz o papel de Adam Sandler. A animação, como era de se esperar, é muito ruim. Tem piadinha que hoje em dia nem faz muito sentido e que dá até cadeia se você falar. E pra ser sincero, eu nem me forcei muito a assistir isso, porque a qualidade é meio suspeita. Então eu vou ficar devendo saber um pouco da história e do enredo do filme, mas dá pra ver que aquelas coisas aleatórias que tinham na capa do filme realmente estão lá. Mas a animação, pra época em que foi lançado, é muito boa. Os personagens são bem desenhados e ela é muito fluida, o que já era esperado aí, já que foi feita pelo Maurício de Souza Produções. Acredito que já tinha uma boa estrutura na época pra fazer algo assim. Porém, se você for comparar a animação com a animação de Ratatouille, isso aqui é fantástico. Isso aqui é a melhor coisa do mundo. Mas talvez isso não seja um mérito desse filme, e sim um demérito de Ratatouille. Ratatouille é muito ruim. E pra continuar a nossa lista de animações duvidosas, eu vou falar agora do que talvez seja um clássico, que fica ali na fronteira entre o quase bom e o quase muito ruim, que é Minhocas. Eu não sei qual é a brisa pra lançarem um filme que o nome é simplesmente Minhocas. Talvez tenham pego alguma inspiração de outros filmes, tipo Carros, Formigas, e aí resolveram lançar o Minhocas. Assim, esse filme não é ruim, ele é interessante. A animação dele é feita em stop motion, que é muito difícil de ser feita, mas também que é muito complicada de ser bem executada. Mas pra esse filme em específico, ela não chega a ser um problema. Ele é um filme bem bonito visualmente falando, na verdade. O problema aqui mesmo é a história do filme. Talvez ela faça algum sentido se você assistir o filme inteiro, utilizando algumas substâncias tóxicas, mas eu não consegui essa proeza. Só que até onde eu vi, parece que não tem muita profundidade nas coisas que os personagens fazem. É uma minhoca que se envolve em umas tretas, e aí ele conhece uma garota e acabam lutando com um minhocão que quer destruir o mundo e escravizar as pessoas. É genuinamente um filme de minhoca. Parece um filme genérico de super-herói, mas com minhoca, e é brasileiro. Eu até agora não consegui entender qual é a parada das minhocas, cara. Poderia ser qualquer outro inseto, sabe? Resolveram fazer um filme de minhoca. Eu particularmente não achei muito assistível, mas se você colocar aí pra uma criança de 2 anos de idade que ainda não aprendeu a falar, nem a andar e nem a chorar, talvez ela assista isso aí com uma certa tranquilidade. Tem que ter pesquisa se isso aqui seria realmente um filme que daria pra assistir do início ao fim, ou se a pessoa começaria a ter alguns problemas de saúde mental quando chegasse na metade do filme. Fica aí a ideia pra quem tá fazendo um TCC de animação. Agora, pros próximos clássicos brasileiros, eu vou começar a falar
falar dos filmes da Vídeo Brinquedo, porque não tem como ignorar eles. Os caras foram simplesmente os maiores produtores de animação que o Brasil já teve. Eles simplesmente lançavam um filme por ano, com um orçamento de R$5 e 3 pacotes de kisuke. Além de que eles provavelmente ameaçavam aí a família dos animadores. Coitado dos caras. Mas antes de falar sobre esses filmes da Vídeo Brinquedo, eu queria deixar a menção honrosa pro filme Grelo Feliz e os Insetos Gigantes, que é uma continuação do primeiro filme da saga aí, O Grelo Feliz. E eu queria deixar essa menção honrosa porque esse filme parece ser bom, ele tem boas críticas e uma boa avaliação, mas o segundo filme do Grelo só me chamou a atenção porque quando eu tava procurando pelo primeiro filme, eu acabei colocando uma cena do segundo sem querer e o diálogo da cena foi tão sem sentido que eu fiquei horrorizado. É realmente uma cena de um filme de Grelo. Com perereca não dá, mano. Se não for perereca, vai ser o quê, mano? Que tal um inseto? Surtou, mano? Aí, tá maluco? Cara, que coisa estranha é essa? Além das falas dos personagens serem bem suspeitas pra um filme infantil, a dublagem do filme parece que foi feita por um canal de paródia. Literalmente parece que o Diego Paródias ou outra pessoa desse ramo pegou esse filme e fez uma dublagem zoada por cima. Mas não, a dublagem original da animação é essa aí mesmo. Ei, firmeza total, mano. Depois que nós cantar, nós devora ela. É sério, eu não aguentei esses caras fazendo uma voz de malandro, parece uma paródia de verdade. Eu dei boas gargalhadas assistindo uns trechos desse filme, tem ele inteiro aí no YouTube pra quem tiver curiosidade, mas eu não assisti e eu também não recomendo. Eu certamente não recomendaria esse filme, a não ser que você queira se autotorturar por alguns minutos, aí fica ao seu critério. Agora sim vamos ao terror do cinema mundial, a saga da Vídeo Brinquedo em busca de lucrar bilhões de reais em cima de sagas da Disney. E nessa empreitada milionária, em busca do lucro com baixo orçamento, a Vídeo Brinquedo lançou alguns filmes, e entre eles estão o Ursinho da Pesada, que traduzido pro inglês ficou o Panda Fighter, que dá a entender que ele vai lutar, assim como o Kung Fu Panda, mas a gente sabe que não é bem isso que acontece nesse filme. O nome do panda que aparece nesse filme é Pancada, e ele até parece um panda, mas um panda desnutrido e meio que usuário de entorpecentes. Logo no começo do filme ele dá umas reboladas em câmera lenta, ele encontra com esse urso polar, que deve ser dono de uma boca de fumo, e sonha com uma linda panda loira. Os diálogos do filme não fazem muito sentido, igual todo o resto do filme. Se você pegasse várias imagens do Google e ficasse mexendo elas aleatoriamente, seria a mesma coisa que assistir esse filme aqui. Além de que a animação também tem diversas cenas que te fazem imaginar que os animadores estavam cansados depois de trabalhar por um dia inteiro sem se alimentar e estavam sobrevivendo em cativeiro à base de água e pica. Porque, mano, olha isso aqui. Era pra ser uma simples risada do urso polar e acabou virando um ataque epiléptico. Além disso, eles economizaram bastante nos cenários do filme, são todos basicamente o mesmo. A iluminação é tão zoada que parece que fui eu que fiz e as texturas dos objetos são nojentas. Fora que o filme meio que não tem nenhuma profundidade do roteiro, você consegue ver claramente que não acontece nada do começo ao fim. É só você ir passando o player do YouTube e você vai ver que não acontece basicamente nada. São só alguns diálogos o filme inteiro e algumas cenas de ação que duram literalmente 15 segundos. Se você for pegar todas as cenas de ação que acontecem nesse filme, deve dar aí uns 40 segundos no máximo. Eu ainda tô chutando por alto. Além de que tem algumas cenas que também são um prato cheio pra quem gosta de furries. Um detalhe pra esse frame aqui, onde a gente consegue ver que o chão do negócio é claramente uma textura de grama esticada. Textura não, é uma foto de grama. O cara literalmente pegou uma imagem no Google e colocou no chão. E se fosse só o chão que estivesse acontecendo isso, tava maravilhoso. Mas o céu, as árvores, as plantas, tipo, absolutamente tudo foi feito dessa mesma forma. Os caras não contrataram um artista pra fazer o trabalho de texturização desse filme. E aí resolveram pegar só a imagem do Google e sair jogando em todo canto. Mas com certeza o final desse filme é emocionante, porque o cara que treinava o Pancada foi o único que não acreditou na vitória dele. Tanto é que o cara que treinou ele apostou dinheiro no outro cara que enfrentava ele. Então o filme passa uma linda lição pras crianças, que é: use seu dinheiro pra apostas e não acredite no potencial das pessoas. Uma verdadeira obra de arte. E seguindo o Panda da Pesada como o pior filme do IMDb, na sequência nós temos o Ratatouille, que obviamente é uma cópia da Deep Web de Ratatouille, onde nós temos um rato de esgoto que está no Rio de Janeiro e é lá que está o Ratatouille, um restaurante refinado da cidade. Só que assim como o Ursinho da Pesada, esse filme também tem cenas horríveis, os cenários são mal feitos e a animação em si dá agonia de ver. Eu não sei nem definir isso direito, mas é aquele tipo de coisa que você olha e vê que tem algo errado. Você não sabe dizer o que é, mas sabe que tem algo ali que tá errado. O filme também não tem nada de interessante, literalmente do começo ao fim não acontece nada. É só um monte de diálogo com cenas aleatórias que não levam a lugar nenhum. Parece que só chaparam muito quando estavam fazendo isso. A coisa mais interessante desse filme é o prato principal deles, que na verdade é uma sopa toda esquisita e cheia de coisa marrom. É algo que realmente passa toda a vibe de coisas nojentas que deveriam ter. Enquanto Ratatouille romantiza rato na cozinha
cozinha. Ratatouille mostra a realidade da gastronomia dos ratos. Isso aqui é a realidade. Jamais coma comida de rato. Outro ponto desse filme é que não aparecem humanos nele. Dessa vez o animador que faz a modelagem das coisas estava com preguiça e resolveu fazer apenas uma perna do personagem e que se foda. Se você quiser assistir algo que tem humanos, você vê outra coisa. Por aqui no Ratatouille só tem ratos mesmo. É só rato e pé. Agora, pra fechar o top 3 de piores filmes aqui no IMDb, nós temos o grandioso Monstros e Monstrinhos. Eu pensei inicialmente que fosse um filme que foi feito por um outro estúdio de brasileiros e não pela mesma galera da Vídeo Brinquedo. Mas quando eu fui procurar informações dos diretores e atores, fica claro que é mais uma empreitada gloriosa da Vídeo Brinquedo, mais um blockbuster das animações brasileiras. Essa animação foi feita pensando em ser uma cópia de Monstros vs Aliens da DreamWorks, que eu já não acho que é um filme tão bom assim, porém é completamente assistível. Mas agora você imagina uma cópia disso, já dá pra ver aí que Monstros e Monstrinhos tende a ser horrível. E o filme já começa com uma frase que faz as pessoas tremerem. Quem vê isso aqui treme na base, porque tem escrito na sua tela bem gigante Toyland Video Presents, que seria aí a própria Vídeo Brinquedo, só que agora com o nome em inglês. Dá pra ver que eles estavam expandindo o mercado das animações deles. E eles conseguiram, hein? Monstros e Monstrinhos é o top 3 piores filmes do mundo. Por alguns motivos, esse filme consegue ser melhor do que os dois anteriores. Ele tem muito mais coisa acontecendo, apesar de que 99% do filme ainda é só diálogo estranho e confuso. Mas ainda assim ele consegue ser um pouquinho melhor. O enredo desse filme basicamente são alguns monstros que começam a comer açúcar e crescer. Aí alguns cientistas ficam tentando salvar o mundo antes que todos esses monstros fiquem infinitamente grandes. Não tem nada de muito interessante, nem nada de muito especial. E vale notar que pra esse filme eles fizeram vários personagens calvos, o que me incomodou um pouco na hora de assistir, eu tenho que confessar aqui. Até as crianças são calvas. A animação deveria se chamar Calvos e Calvinhos. Como se não bastasse essa calvície à mostra, de vez em quando, em algumas partes do filme, o cabelo ainda dá uma leve bugada. Isso aqui demonstra a qualidade nos detalhes da animação. Eles fizeram até o cabelo mexer, provavelmente sem querer, mas fizeram. Mas isso nem é o principal problema desse filme. Tem muitas coisas que se mexem do nada também. Além de que os personagens só têm 4 dedos, que deixa a mão deles um pouco estranha. Só que tem muita cena aterrorizante, tipo essa aqui da irmã do menino que tá parada em pé na frente da cama dele. Parece coisa de filme de terror e isso dá medo de verdade. Jamais vejo esse filme de madrugada. E apesar desse ainda ser um filme com um selo Vídeo Brinquedo de qualidade duvidosa, ainda é um filme bem assistível. Talvez se você se reunir com amigos e quiser ver uma coisa bem suspeita, esse filme é uma opção. Talvez não a melhor, mas com certeza é uma opção. E também pra não ficar aqui só falando mal desse filme, ele também tem alguns pontos positivos, como por exemplo, a música que toca no final do filme quando os créditos aparecem são bem boas. Os nomes que aparecem nos créditos do filme também são bem legais. Tem vários nomes assim incríveis de você ficar lendo. No geral, eu recomendaria você assistir só a parte dos créditos mesmo. É a melhor parte do filme, sem sombra de dúvidas. Bom, eu queria deixar aqui algumas outras animações brasileiras que eu achei enquanto eu pesquisava tudo isso, como essa aqui chamada Rock Hudson, os Cowboys Gays, que foi lançada lá em 1994. Incrivelmente é uma animação legal, apesar do nome. E ela é uma animação bem irônica que fala sobre os gaúchos pagando de machão o tempo todo. É uma animação aí pra galera que naquela época já praticava aí ironia, humor e piadas. No mais, também tem algumas outras coisas interessantes pra se ver, como por exemplo, eu não sabia que existiam 5 filmes do Carrinhos feito pela Vídeo Brinquedo. Pelo que dá pra perceber, eles devem ter conseguido lucrar uns R$10 com cada uma das animações e eles fizeram 5 filmes disso. Talvez eles pararam de fazer os filmes do Carrinho porque os animadores tiveram alguns problemas de saúde, problemas mentais ao animar isso. Só que mais recentemente, em 2017, foi lançada uma animação chamada Bugigangue no Espaço. Eu acho que esse foi um dos últimos filmes que saíram, que teve ali um dedo da Vídeo Brinquedo. Incrivelmente, esse também deve ter sido um dos filmes com o maior orçamento da animação brasileira. Inclusive, algumas das vozes foram feitas aí pelo Danilo Gentili e pela Maísa, mas que também tem um elenco de dubladores muito fodas. Só que a qualidade da animação em si ainda é bem duvidosa. Parece que eles gastaram todo o dinheiro do filme com os dubladores e não se preocuparam tanto com a animação em si. Eu não entendo como pode passar tanto tempo assim e a qualidade dessas animações não melhorar. Parece que a galera se contenta em fazer uma animação mais ou menos boa, pra uma história mais ou menos boa, e aí o filme fica mais ou menos bom, mais ou menos assistível. Bom, mas acredito que é isso. Esse vídeo era muito mais pra falar de algumas dessas animações que foram produzidas aqui no Brasil. Era algo que me bateu a curiosidade recentemente e eu resolvi pesquisar mais sobre. Eu espero que essas animações não fiquem na sua cabeça por muito tempo e não te façam sonhar com essa parada aqui. Boa sorte a todos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito e até a próxima. Valeu!